Olá, alunos e alunas, tudo bem? Estou aqui novamente. Vou falar para vocês sobre a aula do 7º ano da professora Joyce, de português, que já falou com vocês durante a semana, ok? Vamos lá? Aqui nós temos dois personagens, conhecidos, com algumas citações. Nelson Mandela: ser pela liberdade não é apenas tirar as correntes de alguém, mas viver de forma que respeite e melhore a liberdade dos outros. Malala: uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. O que é uma opinião? É o mesmo que parecer, juízo, julgamento ou conceito. Olha aqui, nós temos na imagem 3 jovens, cada um com sinalizando algo que estão comentando ali, ó. Na minha opinião, tá aqui a primeira menina, falando. O do meio tá, eu discordo, acho que... E a menina ali, meio loirinha, ela já fala, já eu penso que... Então, assim, ó, cada um ali tem uma opinião. E eles estão manifestando entre o diálogo ali, entre a conversa dos 3. Aqui nós temos, uma imagem com adolescentes e crianças e a pergunta: as crianças e os adolescentes podem expressar sua opinião? Vamos lá. Por que não, pessoal? Olha lá, ó. As opiniões... textos de opiniões, eles podem ser orais ou escrito, mais ou menos formais, pode ter debate de ideias, a exposição de opiniões, aprofunda o conhecimento, influencia as pessoas que vão ler e muda a realidade à nossa volta. Esses são os textos de opiniões. Aqui com essa imagem, 2 pessoas... várias opiniões estão ali mesclando, porque estão dialogando e cada um com a sua opinião, formando novos conceitos, Então vamos lá. Quais as características de um texto de opinião? Olha, um texto de opinião ele expõe e defende uma opinião, um ponto de vista, uma tese sobre um determinado assunto ou um acontecimento. Então, ele apresenta argumentos, ou seja, as razões, os dados favoráveis para a defesa ou a justificativa daquela opinião exposta. Utiliza uma linguagem clara, frases na ordem direta, palavras que não apresentam duplo sentido. E ele pode ou não apresentar um título, no caso, quando ele for escrito. Agora ali, ó, o que é argumentar? Argumentar é a capacidade de utilizar raciocínios lógicos ou de relacionar fatos e dados da realidade, estudos, opiniões e possíveis soluções, a fim de embasar determinada opinião ou ideia. Tá? Isso aí é uma argumentação. Um fala e o outro escuta, tá? Na argumentação, ó, só voltando para vocês verem a imagem, ó. A imagem está bem clara, um está falando e o outro está escutando, então ele está entrando, a ideia, como está saindo de um e passando para o outro, tá? É mais ou menos isso que a imagem quer mostrar para vocês aqui. Agora vamos usar um texto, um fragmento do Estatuto do Idoso para a gente poder elaborar nossa atividade. Vamos lá. Artigo 3º, esse é um fragmento da própria lei, tá? Do Estatuto do Idoso. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. E abaixo segue a imagem de um idoso, Só para ilustrar aqui.
Continuando a própria lei, nós temos ali, ó, um parágrafo único, né? A garantia de prioridade compreende, inciso ali primeiro da lei, desse parágrafo, atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados, prestadores de serviços à população. Aqui no caso, né, é o atendimento preferencial para o idoso, igual a gente já vê nos mercados, né, nos locais públicos. Artigo 4º. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. Parágrafo 1º. É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. Tá? Então, ali está o endereço eletrônico, onde foi retirada essa informação. E nós temos aqui também a imagem ilustrando uma senhorinha, né? Então, vamos lá. Qual é a sua opinião? Uma pergunta para vocês elaborarem a atividade, tá? Você acha que os idosos devem ter prioridade de atendimento em serviços como ônibus, bancos, etc. Por quê? Então, aqui, gente, é uma pergunta, né? E vocês vão poder expor a opinião. Se vocês acham realmente que o idoso, né, tem essa preferência. Então, vamos lá, vamos escrever. Pense nessa pergunta e escreva um texto seguindo estas orientações. Organize seu texto em 2 parágrafos. Parágrafo 1º. Apresente sua opinião sobre o assunto escolhido. Então, no primeiro parágrafo, você vai apresentar a sua opinião sobre o assunto escolhido. No segundo parágrafo, apresente um ou mais argumentos para justificar sua opinião. Procure ser claro e objetivo, construindo frases curtas e em ordem direta, evitando usar palavras que tenham mais de um sentido. É isso, pessoal, que nós tínhamos, né, para apresentar para vocês. A professora já fez atividade com vocês durante a semana. E aqui eu apenas escolhi uma pergunta para facilitar a opinião de vocês na exposição do texto que vocês vão fazer para a professora. Teve dificuldade? Pergunta para a professora do WhatsApp e pode também recorrer até nós, professoras do AE. Até mais, muito obrigada.